Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Vamos colocar um sorriso no rosto, não porque ficamos ricos, porque nosso filho passou no vestibular, mas unicamente porque é sexta-feira. Porque é sexta-feira e no final de semana temos a oportunidade de confraternizar com nossa família, com nossos amigos, fazer uma caminhada na praia. Faça isso, pense nisso, acorde cedo amanhã e vá fazer uma caminhada na litorânea e pense no dinheiro que você gastou hoje. Pense nessa tal de Black Friday, mais um enlatado da cultura americana. Talvez o senhor e a senhora tenham visto alguém ontem comemorando o Dia de Ação de Graças. Não é o Brasil. A Black Friday não é o Brasil. Nós viramos consumistas porque o bombardeio da propaganda, do marketing, é diária e contínua. Aí o senhor e a senhora conseguiram comprar aquele smartphone que tanto queriam para fazer os grupos de WhatsApp da família. Mas cada vez que vocês vão dar uma olhadinha se aquela tia disse alguma coisa lá de Caxias, lá de Santa Inês, você é bombardeado. Compre o carro tal, compre o perfume tal, vista a roupa tal. E vira uma obrigação. Mas bote um dedinho na sua Bíblia e pense, por que nós devemos fazer um esforço enorme, passar 2 anos pagando por um telefone celular? Então, pegue seu cachorro e vá passear na praia. Pegue seu filho e vá bater uma bola de travinha. Pegue sua filha e vá brincar de fazer pão caseiro. A vida, o melhor da vida é de grátis, como diz um amigo meu. Então, pense muito bem, ainda dá tempo, 7 e pouco agora, não gaste aquele dinheiro que você ia gastar, só de mal. Hoje nós vamos receber uma pessoa que é de um partido que diz que está implantando uma nova forma de ver e de viver a política. Propõe economias, cortes de gastos, ética. Aqui no Maranhão esse partido está começando, mas em outros estados ele já está mais adiantado. Tem representantes já nas assembleias. Recebemos hoje uma pessoa que vem de um estado cujo governador é desse partido. Chama-se Novo, o Partido Novo. Com muito orgulho recebemos a deputada Laura Serrano, de Minas Gerais. Deputada, seja muito bem-vinda aos Analistas. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui hoje. Pois é, deputada, e por acaso aqui São Luís está tendo hoje... daqui ó, hoje quem está metendo a bronca aqui com a gente é nosso colega João Carvalho, aqui da TV Guará. E hoje, né, João, está tendo aqui um encontro de governadores. Deste uma olhada nisso de manhã já? Sim. Primeiro, boa noite, Geraldo. Boa noite, deputada. Boa noite aos telespectadores que estão acompanhando o programa dos Analistas. Desde a terça-feira, os secretários de Estado já estão aqui em São Luís se reunindo, discutindo alguns pontos. E ontem e hoje os governadores dos estados da região Norte, Centro-Oeste, Nordeste estão reunidos. Por conta dos 2 consórcios, o consórcio da Amazônia Legal e o consórcio Nordeste. E o Maranhão tem a sorte de participar dos 2. Exatamente. Né? O Maranhão, como está nesse meandro aí entre Amazônia e Nordeste, né, acabou participando dos 2 consórcios.
E o consórcio Amazônia Legal definiu ontem já a primeira compra. O consórcio foi justamente formado para que os estados conjuntamente possam adquirir bens e serviços de forma forma conjunta e que saia mais barato, porque isoladamente os estados gastam mais. Isso. Com o consórcio não, eles acabam tendo uma economia. Um exemplo foi o consórcio Nordeste, que há alguns meses fez aquisição de bens para a área da saúde e economizou 30%. Cada estado economizando 30%. E o consórcio Amazônia Legal ontem definiu a mesma coisa, adquirir bens na área da saúde. Os governadores ainda estão reunidos, lógico, já agora há pouco devem ter terminado de se deliciar com uma boa pescada maranhense. Oh, coisa boa. Não sei se eles tomaram aquela tiquira maravilhosa para acompanhar. Acredito que não, que a formalidade não permite no momento. Né? Mas ainda estão finalizando, agora à tarde finalizam o encontro, já do consórcio Nordeste. Ontem Amazônia Legal, hoje Nordeste. Ótimo. Economia de 30%, deputada Laura Serrano. A senhora, se eu não me engano, já economizou só em cortes lá na administração do seu gabinete mais de R$1 milhão. É verdade isso, deputada? Não só é verdade, como eu tenho até muita satisfação de poder dizer que nesses 10 meses de mandato que foram contabilizados, porque lá em Minas a gente assume no dia 1º de fevereiro, legislativo, a gente já bateu a marca dos R$2 milhões economizados. Isso como, deputada? Cortando que tipo de coisa? Bom, são vários os pontos, a gente sempre, um dos nossos compromissos de mandato é justamente o corte de privilégios e mordomias, então um dos pontos é que eu recusei o auxílio paletó, que é aquela verba que o parlamentar recebe no início e no final do mandato. Na época que eu assumi, ainda existia o auxílio moradia na Assembleia de Minas e eu também recusei o auxílio moradia. O nosso gabinete é um gabinete muito enxuto, então hoje a gente usa 1/3 da quantidade de assessores que é disponível para um gabinete parlamentar. Ao invés de 24, eu tenho 8 assessores. A gente não tem gabinete adicional, porque lá na Assembleia de Minas também é possível cada parlamentar, além do gabinete disponível na estrutura física da Assembleia, é possível ter um gabinete externo no interior e a gente não usa essa outra estrutura de gabinete, é só da Assembleia. Então, com todas essas medidas, a gente consegue economizar bastante. Um outro ponto importante é que eu não uso os carros alugados pela Assembleia, a gente faz, que normalmente fica por conta do gabinete. Minhas trajetórias todas eu faço através do Uber, então a gente usa aí transporte por aplicativo, que aí não precisa ficar pedindo reembolso de combustível. Existem formas da gente fazer uma melhor gestão do gabinete parlamentar, sem prejudicar os resultados, que tem que ser bons para as pessoas, mas gastando menos. São quantos deputados em Minas? São 77. 77, olha aí, JF, quase o dobro aqui quase o dobro aqui nós somos 42 deputados. Então, quer dizer, são 77? 77. Então, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 7, 14, quase 160 milhões de reais se todo mundo tivesse feito isso. O que dá para fazer com 160 milhões, deputado? Não, dá para fazer muita coisa. Dá para reformar umas escolas, não dá? Reformar escolas. Hoje em dia a gente vê que as maiores queixas de reforma de escola lá em Minas, os 2 principais problemas é a questão estrutural de telhado ou a parte de fiação, a parte elétrica. E com 250 mil a 300 mil você consegue fazer a reforma de escolas, mesmo que estejam numa situação mais crítica. Então, assim, com quantas escolas a gente não poderia colocar numa situação melhor com esse recurso, né? Sem contar os programas voltados para a educação básica, como a gente tem o Gestão pela Aprendizagem, programas para a saúde, também voltado aí para a atenção básica. Então, assim, realmente o nosso objetivo é agir pelo exemplo, mostrando que essa economia de recursos, na verdade, ela devia estar direcionada porque vai gerar um resultado direto para o cidadão. É óbvio que a representatividade do gabinete parlamentar é importante e faz parte do processo democrático a gente ter várias visões, mas será que é necessário a gente gastar tudo que é disponibilizado? Será que esse dinheiro não teria uma aplicação melhor se aplicada na educação básica, colocar combustível nas viaturas, colocar remédio nos postos de saúde? Na minha opinião, é que esse é onde a gente deve focar a aplicação de recursos. E os colegas, deputada, eles não olham para a senhora torto, não? Assim, como é que é essa relação?
Eu vou dizer uma coisa, JF, que eu sou um caboclo ruim, todo mundo sabe disso aqui, que não alisa não. Você tá até me olhando ali rindo. Se fosse eu ia jogar isso na cara desses camaradas fácil. Como é que é? Bom, na verdade, eu sempre divulgo as ações do meu mandato, que eu acho que é importante, inclusive, uma obrigação que eu tenho perante meus eleitores de mostrar o resultado do que a gente vem fazendo, mas eu busco sempre agir pelo exemplo. Então, a gente não quer interferir diretamente nos mandatos dos colegas, mas é óbvio que se o nosso exemplo for visto de forma boa pela sociedade, pela imprensa, e se isso gerar impactos nos outros gabinetes, a gente vai ficar muito feliz. Os trabalhos nas comissões, o trabalho do seu mandato, a senhora falou, conduz ele de uma forma, mas dentro das comissões, lógico, eu acredito que exista lá a comissão de economia. Com a sua experiência, até pela formação na área, eles não tentam aproveitar nada disso para seguir o exemplo? Só um instante, muito boa essa, que pode render muito tempo, Jota. Vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já. Jota refaz a pergunta. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos a deputada estadual por Minas Gerais, Laura Serrano, do Partido Novo, que está nos contando um pouco do diferencial da experiência dela como deputada lá na capital mineira. E na parceria hoje, nosso colega João Carvalho. João, você citou no final do primeiro bloco como é que é a relação das comissões. Você poderia refazer, só para lembrar? Isso, porque ela tem dado um exemplo da economia dentro do mandato, né? Acredito que muito isso por conta da própria formação dela, que é economista, né? E eu queria saber se dentro das próprias comissões os deputados não veem esse exemplo para tentar seguir pelo menos a metade do que é feito? Bom, na verdade foi até uma ótima oportunidade para dizer que eu sou membro efetivo das duas comissões que têm esse caráter mais econômico lá na Assembleia. Então, eu sou membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da Comissão de Desenvolvimento Econômico. E eu sempre prezo nas análises que eu faço dos projetos de lei, nas minhas votações, onde a gente analisa cada um dos projetos que está sendo apresentado, não é aquela coisa de seguir só o que a liderança estabelece, a gente faz uma análise criteriosa de cada uma das proposições. E o que eu sempre busco colocar é que a gente tem que ter esse critério técnico de avaliação do que é a competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Muitas vezes o critério técnico acaba sendo muito subjugado pela análise política. É óbvio que a questão política também é importante, mas o critério técnico é fundamental para que a gente tenha os resultados que a gente precisa. E relacionado a essa questão das economias, o que eu busco fazer é atuar da forma que é a forma esperada de um parlamentar que está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é prezar pelas premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todos os projetos a gente avalia, tem impacto econômico-financeiro para a população, para o erário, porque no final das contas, quando a gente fala de impacto econômico-financeiro para o poder público, são as pessoas que estão pagando os impostos, então é dinheiro da população, está saindo do orçamento das famílias para poder financiar alguma atividade do poder público. E é necessário que tenha análise desses impactos, por exemplo. E, infelizmente, o que a gente vê é que a maioria dos projetos chegam sem análise de impacto econômico-financeiro. Então, só isso já mostra um pouco a necessidade que a gente tem de, talvez, uma modernização do nosso parlamento, que, claro, tem que estar focado nas questões constitucionais e legais, mas é importantíssimo que os parlamentares lembrem que as funções de um parlamentar, as funções do legislativo não é só legislar, mas é também fiscalizar. E eu tento não só divulgar a questão das minhas economias internas como gabinete, mas também fiscalizar se os projetos que estão sendo apresentados estão levando em consideração a análise de impacto econômico-financeiro, o que isso vai gerar de ônus para a sociedade em termos de quanto que as pessoas vão ter que pagar por isso, porque é dinheiro nosso, é dinheiro de todos nós que está lá contribuindo com os impostos para poder ter o serviço público prestado, né? Geraldo, eu tenho a impressão que nessa história bem aí, quem sai lucrando bastante é o governador, que é do partido dela, porque conta com ela para fazer todos os cálculos bonitinhos na hora que chega a proposta orçamentária lá. É verdade. A senhora é a única parlamentar do Novo? Não, somos 3. Em Minas? Em Minas. Certo. E como é que está o governo do Zema? Está tendo oposição? Como é que é a briga na Assembleia? Aqui, eu estou perguntando, né, Jota? Que aqui é a maior moleza. O governador aqui tem, acho que 80% dos deputados estão mais de 8. São 42, só tem 3 na oposição. Efetivamente 3. Um quarto que... Como é que é lá, deputada?
Bom, na verdade, lá o Executivo ele preza muito por essa questão de um diálogo próximo e aberto com o Legislativo, mas mantendo e preservando a independência dos poderes. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 4 blocos parlamentares na casa. O bloco de base de governo, que é o bloco da maioria, que eu faço parte, sendo do partido do governador. A gente tem 2 blocos independentes. Um bloco que é mais alinhado com o governo, mas que tem a independência de votar projetos contra, se eles considerarem, né, que seja essa a melhor conduta. Entendi. E um outro bloco independente e o bloco da oposição, que é a minoria, mas que está lá presente também até para colocar os pontos que eles considerarem relevantes para aprimoramento dos projetos. Então, assim, tem um diálogo próximo. Esses blocos independentes, muitas vezes eles votam com o governo por considerarem que isso vai ser o que é a forma mais adequada de atuação, mas não é como vocês mencionaram que acontece aqui, por exemplo. A gente aqui eles fazem o que querem. Aqui lá a gente tem que ter esse trabalho de discussão, de aprimoramento dos projetos. Em geral, os projetos do Executivo que chegam na Assembleia, eles não saem exatamente da forma que eles chegaram, vão sofrer emendas, aprimoramentos, mas eu acho que isso é positivo. Lógico. Quais são os partidos que fecham com vocês lá, deputada? Bom, a gente tem o PSDB, que é uma das maiores bancadas, que está também... Tradicionalmente, o PSDB é forte em Minas. A gente tem o PPS, tem outros partidos com menos deputados. Certo, né? entendi. E como eu disse, acaba que a gente tem, por ter 4 blocos, a gente tem uma... É uma boa discussão, né? É uma boa discussão. Porque são 4 ideias diferentes. E o PT é oposição? O PT é oposição. O PT, o PCdoB, normalmente os partidos mais alinhados com a ideologia da esquerda estão todos na oposição. Interessante isso, né? Quase o dobro de deputados aqui, lá tem um bloco a menos do que aqui. Salvo engano, aqui são 5 blocos. E como é que ficou, deputada, o caso desse ministro do turismo, como é o nome dele, Jota? Que sexta-feira minha memória já não me ajuda. Que ele os dois. O Ricardo Salles, que era do Partido Novo, está muito enrolado lá em Minas com a questão das candidaturas laranja. O que a senhora, como membro do partido, fala sobre isso? Não, mas em Minas eu não tenho muita notícia dessa questão dele estar associado a candidaturas laranja, não. O que a gente vê é um questionamento muito grande em relação à atuação dele como ministro na pasta do meio ambiente, e o Novo já se posicionou que não houve nenhum tipo de pressão ou atuação do Novo para a nomeação, foi uma decisão pessoal do presidente da República, tanto que o ministro ele responde ao presidente da República e o Novo não interfere na política ele ainda está no de partido? Meio ambiente. Ele ainda está, mas se eu não me engano, teve um processo de informação sobre isso. O Novo se posicionou publicamente ao dizer que não interfere, porque muitas vezes as pessoas acabam por não conhecer como que é o modus operandi de atuação do Novo, e que a gente não faz indicações para interferir nos processos. Às vezes pode achar o ministro, por ser filiado ao Novo, está respondendo ao que são as políticas do partido na temática de meio ambiente. E não é o caso. Ele tem uma atuação que de acordo com as suas concepções e respondendo ao presidente da República, mas ele continua, sim, filiado ao partido. Só para esclarecer aqui, acho que a gente misturou 2 ministros e 2 ministérios. O Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente. Isso. Que eu não gosto nem de pronunciar esse nome. Tem madeira aí para eu bater, Jota? E o outro é o ministro do Turismo, que é o do Partido Novo de Minas, né? Não, ele é do PSL de Minas, é o Marcelo Álvaro Antônio. Mas ele foi do Partido Novo antes de ir para o PSL e fez uma campanha se utilizando dos ideais do Partido Novo, não é isso? Não. Então... o Marcelo Álvaro Antônio sempre foi do PSL e ele é mineiro e é ministro do Turismo. Então eu acho que eu estou confundindo, vou pedir desculpa para os nossos telespectadores, porque eu acho que tem um terceiro nome que eu não me lembro dele aqui. Efeitos da sexta-feira. Cansaço. Obrigado, Jota. Você é meu amigo. Deputada, e o governo Bolsonaro?
Eu acho que o governo Bolsonaro, na minha avaliação, ele está na direção certa. É óbvio que eu não concordo, talvez, com todas as posições, e isso é saudável, que a gente tenha essas visões diferentes, mas principalmente no que tange a política econômica que vem sendo empreendida pelo ministro Paulo Guedes e pela equipe econômica do governo, eu acho que está muito acertada, está indo na direção certa. A senhora gostou da reforma da Previdência? Eu acho que a reforma da Previdência é fundamental. Assim, no contexto que a gente tem hoje das contas públicas, é impossível, é insustentável quando você analisa os números e matemática não tem mágica, né? Não tem como continuar com o rombo e com o déficit que existe hoje na Previdência, até porque é uma questão demográfica. As pessoas estão vivendo mais, a pirâmide demográfica se inverteu, o país vai ter menos jovens podendo financiar no futuro as aposentadorias dos mais velhos, e que bom que a gente tem as pessoas envelhecendo cada vez mais, significa que a gente melhorou na saúde, mas é importante que tenha uma revisão nas questões previdenciárias, porque continuar da forma... E aí, quando eu falo isso, é porque eu estou pensando não só na reforma da Previdência no âmbito federal, que eu acho que foi importantíssima, mas a gente precisa que isso aconteça também no âmbito dos estados e municípios, que a Previdência também é uma das grandes questões que contribuem para o déficit fiscal lá em Minas. Agora... É isso que eu ia lhe perguntar. E Minas, como é que vai ficar? Porque Minas teve problemas de ordem financeira gravíssimos, assim como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Acho que foram os 3 estados, né, Jota, onde foi mais grave essa situação. E Minas, um estado que a gente imagina um estado rico, que tem uma produção enorme de agropecuária e até industrial, com a Vale lá dentro, apesar de Brumadinho, apesar de Mariana. Enfim, o que aconteceu para Minas chegar nessa situação? Pode largar o pau no PSDB e no PT, deputada, vontade, se a senhora achar que esse que é a questão. Bom, realmente, assim, o que nos trouxe ao que a gente vê hoje em termos de contas públicas do Estado de Minas Gerais é um reflexo da irresponsabilidade fiscal, da irresponsabilidade de gestão de recursos dos governos anteriores. Então, de fato, a gente assumiu, por exemplo, o governo... Eu não gosto de ficar olhando muito no retrovisor, que eu acho que não adianta a gente ficar colocando a culpa nos governos anteriores, mas a gente precisa compreender o passado. A gente precisa compreender o passado, sim, até para não repetir os erros, né, deputada? Exatamente. Então, assim, o que a gente vê é que, em termos de números, o Estado, quando o governador Romeu Zema assumiu, ele pegou um Estado com 35 bilhões de restos a pagar, que são as dívidas que deveriam ter sido pagas no governo anterior e que ficaram para o próximo governo. Azar de quem fica com restos a pagar. Exatamente. E no primeiro ano agora, o déficit previsto para 2019 foi de 15 bilhões de reais. Já melhorou, né? Mas os 15 bilhões mais os 35, significa assim, no ano já estava previsto. Eu pensei que ele tinha liquidado 20 e sobrado 15. Não. Ou seja, aumentou menos, mas aumentou. Na verdade, assim, porque o orçamento ele tramita no ano anterior. Sim. Então, quando o governo anterior deixou o Estado para o governo Zema, ele deixou um Estado com a lei orçamentária já prevendo que ia ter um déficit de 15 bilhões, ou seja, já prevendo que as despesas seriam 15 bilhões acima da receita. E mais os 35 bilhões de restos a pagar, que são como se fossem as contas rotineiras ali, se a gente for fazer uma analogia com uma família, com uma casa, as contas de luz, conta de água que deixou de pagar, e mais 115 bilhões de dívida com a União. Então, assim, Minas realmente está num estado de crise fiscal muito grande. Não melhorou um pouco esse ano, mas doutor? Melhorou bastante. Melhorou, o que a gente fica feliz de mencionar é que os esforços que estão sendo gerados estão gerando resultado. Por exemplo, o governador ele fez uma reforma administrativa no início desse ano, que passou pela Assembleia, reduziu de 21 para 12 secretarias, e isso gerou uma economia de 900 milhões de reais. Sem comprometer os serviços? Sem comprometer os serviços. Então, foi feito um enxugamento, mas de uma forma de gestão inteligente para garantir que os serviços essenciais sejam prestados à população. Mais de 1.800 cargos comissionados foram extintos com essa reforma administrativa, 47%, ou seja, quase metade da estrutura de topo das secretarias foram reduzidas, que são os cargos geralmente, né, que tem um dispêndio maior por parte do Estado. E várias outras medidas de austeridade, mas que não geram
redução na qualidade do serviço. Então, um exemplo que a gente pode dar que é muito simples, mas que eu acho que é simbólico e importante e que gera uma economia significativa mensalmente, é que antes a gente tinha no Palácio do Governo, por exemplo, acho que 7 elevadores funcionando o tempo todo, sendo que 4 eram privativos do governador e do vice-governador. E o que o governador fez foi falar, não, a gente não precisa de tanto elevador, eu não preciso de elevador privativo. Resquício colonial, deputada. Exatamente. Então, assim, acaba que a gente vê que, mesmo nas pequenas medidas, a gente tem essa preocupação com redução de despesa e cortando nos próprios privilégios, que eu acho que é importante. Com isso, o déficit previsto para o ano que vem ainda é um déficit significativo, mas é de cerca de 13 bilhões de reais. Isso porque o governo está conseguindo uma redução de gastos da ordem de 5 bi por ano, só que como as despesas do Estado elas crescem vegetativamente, né, o funcionalismo público, por exemplo, eles têm as carreiras. Então, mesmo que não sejam dados aumentos fora do que está previsto na carreira ou novos concursos, vai ter um crescimento dessa despesa com o pessoal. Então, assim, esse esforço de redução de 5 bilhões ainda não é suficiente para acabar com o déficit. E a grande solução que a gente enxerga hoje para isso é o pacote do regime de recuperação fiscal, que começou a tramitar agora os primeiros projetos na Assembleia e que no próximo ano, no início dos próximos meses, aí a gente vai ter principalmente projetos duros, mas que são projetos importantes. A gente prevê privatização de estatais e é onde vai vir a questão de pacote de reforma da Previdência Estadual. O funcionalismo já está recebendo em dia? O funcionalismo ele já recebe dentro do mesmo mês, ele ainda recebe parcelado, só que já foi aprovado um projeto de lei agora na Assembleia, que foi apresentado pelo governador justamente para colocar em dia os salários dos servidores. É uma operação financeira que vai permitir isso. Perfeito. Vamos fazer mais uma paradinha, Jota, e voltamos já e continuamos com a deputada Laura Serrano. Já. Voltamos com os analistas. Hoje eu e João Carvalho Júnior recebemos a deputada estadual pelo estado de Minas Gerais, Laura Serrano, do Partido Novo, que está nos contando um pouco da experiência mineira e dos problemas que Minas vem enfrentando nesses últimos tempos. Jota, eu vou fazer mais uma pergunta, depois é a tua vez. Tudo bem. Deputada, a gente vê direto na imprensa nacional e até internacional esses 2 últimos acidentes tão tristes que aconteceram em Minas, que levou a perdas irrecuperáveis para aquelas pessoas que sofreram, que foi o acidente de Mariana e depois de Brumadinho. Como é que vocês lá em Minas estão convivendo com essas coisas, sendo que vocês têm tantas outras barreiras como aquelas lá? Bom, esse é um assunto muito importante, que inclusive é uma das prioridades de atuação do governo, do executivo no estado. Foi desde o início que aconteceu a tragédia de Brumadinho, foram tanto Mariana quanto Brumadinho, são tragédias terríveis e eu arrisco a dizer que Brumadinho a gente teve um impacto muito grande ambiental em Mariana e econômico, claro, porque você gera aquela lama que vai sendo levada ali pelo rio, mas Brumadinho a gente teve um impacto humano também gigantesco de perdas de vidas. E desde o início, com muita seriedade, o governo do estado buscou atuar para poder investigar tanto a situação, e o objetivo é que os culpados, de acordo com o que foi investigado, sejam exemplarmente cumpridos e que essas famílias tenham o apoio que é necessário para poder passar por essa situação. O que eu acho que é o mais importante em termos de mudança estrutural é o fato de que a gente aprovou lá na Assembleia Legislativa um projeto de lei que ficou até conhecido como Mar de Lama Nunca Mais, que é um projeto que ele tem 2 pontos principais, na minha visão. O primeiro é que ele proíbe as barragens com o método construtivo de alteamento a montante, que é o método construtivo tanto da barragem de Mariana quanto da de Brumadinho, que já foi proibido em vários lugares do mundo e que em Minas e no Brasil ainda era permitido esse tipo de barragem. O outro ponto é que ele estabelece também que nas zonas de autossalvamento, que são aquelas zonas no momento em que a barragem eventualmente vem a romper, são as zonas onde não é possível, não dá tempo de chegar ao socorro. Então, por isso que é o autossalvamento, que é o salve-se quem puder. Sim. Proíbe também a permanência de comunidades ou de pessoas nessas áreas de autossalvamento. Então, essas eu acho que são 2 medidas fundamentais que
foram aprovadas na Assembleia Legislativa e que logo em seguida foram sancionadas pelo governador com o objetivo de evitar que um acidente, não vou nem dizer que acidente, uma tragédia como essa tenha acontecido e que aconteça novamente, né? Eu acho que a maior vergonha para nós mineiros foi depois do episódio de Mariana, Brumadinho ter acontecido. É um absurdo que a gente tenha uma tragédia como essa e que acontecesse novamente e que foi um impacto gigantesco no governo Zema, no governo do Novo, porque isso aconteceu no inicinho do mandato. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas eu acho que com muita sabedoria nessa parte de gestão e na necessidade que a gente tem de realmente punir os que sejam culpados e fazer mudanças efetivas, estruturais para que isso não aconteça mais. É uma atuação que a gente tenta buscar nesse sentido. Tá. Inclusive essa semana, foi na semana passada, a população voltou a ficar assustada por conta do tremor, né? Que aconteceu. As pessoas se assustaram, pensando em um episódio parecido, terceira vez seria até demais para os mineiros. Agora, deputado, eu queria voltar a falar sobre o partido, pois é um novo governo que está em Minas, com uma nova ideia, uma nova metodologia, com a senhora como deputada estadual na Assembleia, com novas propostas também. E é um partido que é novo, o nome já diz, é novo na sua existência, mas um dia vai avançar e aí vai ter que priorizar o novo na forma de se fazer política. De que forma que vocês estão construindo isso para que a cada ano o partido mesmo envelhecendo, chegando ao seu centenário, que um dia pode ser que chegue, mas se mantenha novo no que diz respeito a propostas, a metodologia? Bom, eu acho que o principal ponto do novo é justamente essa ligação e essa base forte que a gente tem nos princípios e nos valores. É óbvio que isso deveria ser uma premissa, na minha visão, para todos os partidos políticos, mas a forma como o Novo foi construído e mesmo a governança do partido faz com que isso seja perpetuado. Por que eu digo isso? O Novo, ele não usa fundo partidário, não usa dinheiro público para financiar a campanha. Então, assim, muitas pessoas não sabem, mas parte dos impostos que a gente paga vai para financiar os diversos partidos políticos, independente se você apoia ou não, para que tenha o processo eleitoral. O Novo, ele não utiliza esse recurso público. E como que ele se financia, então? Com a doação dos filiados que pagam uma mensalidade por acreditarem no partido e por gostarem do que estão vendo e das coisas como estão funcionando. O alinhamento dos mandatários com os princípios e com os valores, o próprio diretório que fiscaliza os mandatários. Então, por que eu falo que ele tende a ser perene nesse sentido, no seu compromisso com os seus princípios e valores? Porque no momento que ele começar, e aí eu não acredito que vai acontecer, mas se começasse a se desvirtuar desse caminho que os filiados consideram como um caminho mais correto, simplesmente para de pagar. E aí, como o Novo, pelo seu estatuto, ele não usa fundo partidário e não vai usar dinheiro público, o partido morre. Então, é uma forma de governança que eu achei muito inteligente, baseada um pouco no funcionamento de empresas privadas, por exemplo, que têm ação em bolsa, mas que garante que os acionistas, que são as pessoas que estão investindo ali, que são as pessoas que acreditam nessas ideias, nessas propostas, eles vão ter um partido que seja comprometido com o que eles acham que é mais importante. No momento que achou que teve alguma coisa que não funcionou bem, o filiado tem toda a liberdade para não contribuir, para se desfiliar. Então, eu acho que talvez seja isso, assim, mesmo chegando aí ao centenário, continuar eternamente novo. Eu não sei se a senhora acompanha, se a senhora disser que não acompanha, está liberado de responder. Mas se a senhora se sentir à vontade, pode emitir a sua opinião. O que a senhora acha do governador Flávio Dino e do trabalho dele frente ao governo do Maranhão? Eu não me sinto muito confortável de responder porque eu não tenho acompanhado de perto todas as ações, mas... dessa projeção, assim, que o governador Flávio Dino vem sendo apontado aqui e acolá como uma liderança nacional? Bom, eu acho que, para mim, eu sempre vou querer que as lideranças nacionais sejam do pessoal do Novo, né? Então, olha aí, Rafael.
Não sei exatamente como que tá essas questões por aqui, mas é óbvio que a minha predileção é pelas políticas liberais, é pelas políticas de geração de emprego e renda, de desenvolvimento econômico, mas que leva ao desenvolvimento social. Então, eu acho que tem todo o espaço para isso expandir aqui no Maranhão. Muitas vezes as pessoas me questionam, mas como é que é lá em Minas? Porque o norte e nordeste de Minas tem um IDH mais baixo, normalmente pessoas de renda mais baixa, e ainda assim teve 70% dos votos para o governador, que é o governador no Novo, com políticas liberais. É porque, assim, a gente realmente acredita que o liberalismo econômico é o que vai gerar o desenvolvimento social. É acreditar no potencial das pessoas de gerar emprego e renda, do microempreendedor que não é um grande empresário, mas é a cabeleireira que está dando emprego para manicure, é o dono do sacolão. Então, assim, o Novo muitas vezes é associado com empresários, mas a gente tem que lembrar que os pequenos empresários são aqueles que estão fazendo o nosso país andar e que tem todo espaço para isso. Acho que o que eu vejo que no Maranhão também a gente tem que cada vez mais destacar o potencial das pessoas e não dizer que é só o Estado que vai resolver tudo. Todo mundo tem condição de ir resolvendo seus próprios problemas. É claro que um apoio do poder público é importante, mas nós temos pessoas excelentes, criativas, trabalhadoras e que estão aí com todo o potencial para gerar emprego e renda, elas também, dignidade para suas famílias. Eu tendo aí sempre nessa linha. Tá certo, mas o governador me parece bem liberal, né, Jota? Só pensa em fazer porto e a administração do porto lá melhorou. Tá? Agora parece que ele está meio alinhado com o Partido Novo. De qualquer forma, isso fica para outro dia, né? Fica para outra oportunidade, melhor. Semana que vem bora avaliar o governador, Jota, topa? Chamamos aqui mais 2 pessoas e... Pode ser. Né? Boa ideia? Vamos. Mas, deputada, foi muito bom recebê-la. A senhora é uma simpatia e muito segura nas suas posturas. Me parece que domina a sua área, até porque tem formação para isso, uma formação internacional. E outro dia nós recebemos aqui a deputada federal de vocês, a deputada Adriana Ventura, e agora a senhora vem aqui e espero que o Darcy sempre nos apresente os membros do Partido Novo, e não só do Novo, todo mundo que vem aqui, né, Jota, nós convidamos. Sim. Alguns gostam de vir. Alguns correm como o diabo corre da cruz. Eu não entendo por quê, porque isso aqui é um espaço muito democrático. Não é porque o nome do programa é Os Analistas e tem aquelas marquinhas ali como se fosse de bala, que deram, acho que um susto aqui um pouco na deputada, olha a marca deles. Né? Mas calma, a gente não é essa metralhadora toda que sai né, questionando a torta direito. Não, essa aqui é uma não tem uma bandeira política também o programa, não tem, quer dizer, bandeira partidária, né? Não existe uma bandeira partidária. O programa é para todas as classes e todas as cores. Isso aqui é uma brincadeirinha nossa, deputada, que a gente surgiu assim com uma brincadeira com western, mas é sempre muito estético. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer e estou adorando a cidade de São Luís, não conhecia, muito bacana. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Isso aí. Obrigado você, Jota, por fazer parte desse programa hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no programa. Muito bem, então como hoje é sexta-feira, quero agradecer Juninho, Popó, Eltinho, Jorginho, quero agradecer o Darcy e ao Lauro, que também esteve aqui no estúdio presente hoje. E principalmente o coração da comunicação, do jornalismo, que é o telespectador. O telespectador maranhense e são luisense, o qual nós tentamos trazer para dentro do sistema democrático e republicano. É isso que nós queremos. Um grande país com emprego para todos, com justiça social, sem fome e sem violência. Bom final de semana a todos, cuidem-se uns aos outros e até segunda-feira.